Nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E hoje nós vamos falar sobre os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existências. Este tema foi colocado por Allan Kardec justamente porque existiam pessoas que acreditavam que a reencarnação poderia romper, poderia trazer alguma situação de dificuldade na continuidade dos laços da família, ou mesmo se estender por um número excessivo de pessoas, como nos fala Allan Kardec. E Kardec inicia esse item falando o seguinte: no mundo espiritual, as famílias são formadas por espíritos entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Portanto, a família ela é criada no plano espiritual e as pessoas, os espíritos, no mundo dos espíritos, eles são atraídos justamente pela simpatia, pelas suas inclinações morais. E continua Kardec, a encarnação. Então, quando alguns desses espíritos reencarnam, apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem ao mundo espiritual, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Assim, nós vamos ver que na afirmação de Kardec, quando o espírito reencarna, ele se afasta temporariamente daquele grupo familiar, daquele grupo de afinidades que foi montado, foi formado no plano espiritual, e esta ligação continua a existir, visto que nós temos dentro da família espiritual a família real. É a família que está realmente vinculada uns aos outros pelos seus sentimentos, pelas suas intenções. Os laços de família, segundo Kardec, não sofrem então destruição alguma com a reencarnação, como pensam algumas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, que é da unicidade das vidas, este sim os destrói. Portanto, nós vamos ter que Allan Kardec coloca no início da explanação desse item estas informações, mostrando então que a reencarnação vem fortalecer os laços familiares. E nós vamos ter uma mensagem psicografada por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Lorival Perry Chefali, o tio Lolo, irmão do tio Rolandinho, irmão do tio Walter, irmão da minha mãe, que falava o seguinte em uma determinada parte da mensagem: nossos vínculos, os vínculos familiares, que remontam de longínquo passado, têm se mantido através dos séculos, permitindo-nos o ir e vir das reencarnações em grupo. E graças a este comportamento, estamos lentamente saindo das trevas para a luz. Nesta mensagem, em que o tio Lolo falava diretamente à família, ele mostrava que as reencarnações sucessivas do grupo familiar, que remontavam os séculos, realmente haviam fortalecido este grupo e que haviam propiciado ao grupo um desenvolvimento moral e espiritual, como ele diz aqui,
saindo das trevas à luz. Este grupo, ele teve erros no passado, erros coletivos, mas que, a partir do momento em que eles foram tendo as oportunidades reencarnatórias, eles começaram a buscar realmente as coisas espirituais e fazer com que houvesse uma evolução de todo o grupo familiar. Portanto, a reencarnação, ela não vai de forma nenhuma enfraquecer os laços familiares. Ela vai fortalecer os laços familiares. E lembrando o que Kardec diz, que essas famílias, elas são unidas justamente, são atraídas justamente pela afeição e pelas suas intenções. Agora, quais são as alternativas para o homem após o desencarne? E Kardec coloca 4 alternativas. A primeira alternativa é o que ele chama de doutrina materialista e também uma segunda, o panteísmo, onde nós vamos ver pela doutrina materialista, que é aquela da unicidade das existências, que nós saímos do nada e após a nossa morte vamos para o nada, nós vamos ver que esta realmente rompe os laços familiares. Como também o panteísmo, onde quando nós morremos, nós retornamos ao todo universal. Nós vamos ver que essas duas doutrinas, elas rompem totalmente os laços familiares e não encontraríamos justificativa para nos amar, por exemplo. Não encontraríamos justificativa para termos grandes preocupações com a família. Se nós crêssemos ou se nós seguíssemos essas duas doutrinas, não haveria como nós entendermos a necessidade de sofrermos juntos, de aplicarmos a fraternidade, de sermos tolerantes na família. Essas duas doutrinas realmente rompem os laços familiares. Uma terceira doutrina já fala sobre a vida após a morte. É uma doutrina espiritualista, só que com uma fixação definitiva da sorte, com uma fixação definitiva da pessoa em algum lugar do mundo espiritual. Neste caso, nós só teríamos possibilidade de reencontro dos familiares desde que eles estivessem no mesmo nível vibratório, porque essa doutrina fala que após o nosso desencarne nós continuamos a viver, mas de acordo com as nossas existências nós iremos, por exemplo, para o céu, iremos para o purgatório, iremos para o inferno, ou seja, locais adequados àquele estado evolutivo daquele espírito desencarnado. Nós vamos ter que esta situação promove o reencontro familiar somente se a família estiver, então, na mesma sequência evolutiva, no mesmo patamar vibratório. Já a doutrina espiritualista, que fala sobre a reencarnação, nos dá a certeza da continuidade das relações entre os que se amaram. E é por isso que constitui a verdadeira família. Assim, quando nós temos a reencarnação como um prisma, temos uma reencarnação como uma crença real, uma convicção dentro de nós, nós sentimos que a família tem uma razão de ser. Existe um momento da dificuldade para todas as famílias, mas existem os momentos da alegria, os momentos da construção. Portanto, nós vamos ver que a família realmente ela vai se fortalecer diante dessas situações.
E assim nós vamos encontrar inúmeros exemplos sobre a continuidade da família no plano espiritual. Por exemplo, após o desencarne, nós vamos ter os familiares se aproximando para nos ajudar e nos acompanhar. Isso pode ser visto dentro de inúmeras passagens em que o espírito desencarnado, ele se apresenta na família preocupado com a condição, muitas vezes, de saúde de algum dos seus membros, para lhes oferecer o auxílio, para lhes oferecer o amparo. Vamos ter no livro Nosso Lar, e quem assistiu o filme, essa é uma imagem do filme Nosso Lar, onde o espírito de André Luiz, após ele pedir para visitar a sua família, ele estava preocupado com a sequência que a sua família havia tido após o seu desencarne. E aí ele tem, então, a permissão, depois de uma maturidade que ele passa no plano espiritual, ele tem a permissão para visitar a sua família, e ele ali percebe a sua filha tocando o piano e observa também que sua esposa, ela havia formado uma nova família. E aí essa razão de que nem sempre os familiares estão prontos para acompanhar toda a sequência da família. Houve necessidade do espírito de André Luiz que ele fosse preparado para tudo aquilo que ele deveria ver. Porque ele perguntava, por que é que a minha família, ela não se preocupa comigo? Foi quando ele teve a informação de que a sua família se preocupava com ele, sim, enquanto ele estava no momento de sofrimento. Se preocupava, tanto é que as preces de seus familiares é que o ajudaram a superar aqueles momentos difíceis e fizeram com que ele realmente pudesse ser atendido. Portanto, após o desencarne, nós teremos então a possibilidade de acompanhar o que acontece na nossa família. No entanto, existe um momento para isso. Nem todos os espíritos estão preparados para acompanhar o que acontece com sua família, que continua na vida encarnada. Nós vamos ver que no plano espiritual, também os espíritos mais esclarecidos se aproximam dos entes queridos para ajudar. E aqui uma imagem do filme Amor Além da Vida, onde o ator Robin Williams, desencarnado, já esclarecido de que ele estava no plano espiritual, ele busca saber da condição de sua esposa, sabendo que ela deveria ter sofrido muito. E quando ele percebe, quando ele é informado, a sua esposa havia desencarnado pelas vias do suicídio e estava sofrendo muito, estava em planos inferiores da espiritualidade. Foi quando ele, então, sob a orientação de um amigo espiritual, ele é levado até o local onde estava a sua esposa, para que ele pudesse atendê-la, para que ele pudesse fazer com que ela fosse realmente esclarecida. E no filme, nós vamos ver que no início, a sintonia vibratória de ambos era tão diferente que ela não reconhece o seu antigo esposo. Somente depois em que é fomentada uma lembrança, depois de algum tempo de convivência entre eles, de relacionamento entre eles, nessa situação difícil em que ela se encontrava, somente após uma situação que fizesse despertar nela um sentimento
saudável é que pôde haver a sintonia vibratória e ela então reconhece o seu esposo no plano espiritual. Assim nós vemos que quando nós temos espíritos no plano espiritual, já com um discernimento, já com esclarecimento, eles buscam ajudar os familiares que estão numa zona de sofrimento. No entanto, isso nem sempre se faz de uma forma imediata, e este atendimento também não é imediato. André Luiz, por exemplo, ele passou durante 8 anos no umbral. Assim nós vamos ver que mesmo com a preocupação, mesmo com a intercessão de amigos, de familiares já esclarecidos e que estão no plano espiritual, aquele espírito em sofrimento, aquele espírito que teve alguma situação difícil em suas vidas e fez com que ele fosse levado às zonas inferiores, ele somente será atendido quando ele criar condições de sintonia vibratória para ser auxiliado. Mas a preocupação existe. E nós vamos ver que mesmo no plano espiritual, depois que nós temos aí o esclarecimento de ambos e mais uma imagem do filme Além da Vida, nós vamos ver que eles podem tramar, eles podem planejar novas reencarnações. Assim, a nossa vida, ela não tem a dimensão do tempo que nós imaginamos. A nossa vida no plano espiritual, ela é regida por um tempo totalmente diferente das nossas 24 horas por dia, como nós imaginamos aqui. Assim, nós vamos encontrar que a família, ela se reencontra no plano espiritual. Eles têm a preocupação por aqueles que estão em sofrimento e eles procuram fazer o atendimento e até o planejamento de novas encarnações, orientados por amigos espirituais, para que eles possam ressarcir débitos do passado, recomeçar uma nova experiência. Assim, a visão espírita sobre a família, segundo Arilex, faz com que o espírita vê no espírito reencarnado um educando, uma pessoa que está em vias de aprendizado e que traz de outras vidas qualidades e defeitos. Esta é a razão pela qual, muito embora estejamos ligados, sob o ponto de vista familiar, pelos laços da afinidade, nós trazemos individualmente os nossos defeitos, as nossas imperfeições, e que deverão ser corrigidas, deverão ser reeducadas por aqueles de maior esclarecimento e que normalmente são os nossos pais, que normalmente são integrantes da família que apresentam um determinado grau de discernimento. Emmanuel nos fala que os estabelecimentos de ensino, as escolas, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. São duas coisas diferentes, instrução e educação. A instrução nós conseguimos pela leitura de livros, pelo desenvolvimento de exercícios que nós temos na nossa escola, mas a educação do espírito, a educação e a formação da nossa personalidade é dado justamente pela família. E continua Emmanuel, é por esta razão que a universidade poderá fazer o cidadão, dando à pessoa a responsabilidade com relação à sociedade, sob o ponto de vista material, mas somente o lar pode edificar o homem.
Porque de nada adianta nós termos pessoas intelectualmente ativas se nós temos aquelas mentes desenvolvidas aplicadas para o mal, aplicadas para o uso das coisas dos outros, onde nós infringimos o direito do próximo. Então nós precisamos entender que a reencarnação e a continuidade da família faz com que as pessoas sejam educadas, faz com que as pessoas sejam edificadas do ponto de vista moral. Assim, a família, ela é um polo de educação para o espírito. E nós vamos encontrar na família espíritos afins, espíritos que entre eles existem as mesmas intenções, existe a sintonia vibratória. Vamos ter espíritos com dívida moral mútua. Em quantas famílias nós não vamos encontrar as dificuldades de relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos? Por que é que acontece tudo isso? Normalmente porque nós trazemos de um passado, nós trazemos de outras existências alguma situação que precisa ser superada. E nós teremos também espíritos estranhos. Esses espíritos estranhos, segundo Allan Kardec, é alguém que está no nosso lar sem nenhuma semelhança de pendores. Ele é tido até como que ele não é da família, pelas diferenças de pendores que ele tem, mas Deus permite que ele reencarne em uma família justamente para servir de prova para uns, normalmente para a família, e para outros, aquele espírito estranho de meio de progresso. Porque é justamente nesta diferença é que acontece a evolução. Se todos nós fôssemos iguais, nós não nos desenvolveríamos. No entanto, nós vamos nos desenvolver moral e intelectualmente quando existem as diferenças. E aí, então, nós vamos encontrar que espíritos estranhos vão ser levados muitas vezes aos nossos lares, justamente para que eles tenham um estímulo ao progresso. E nos fala Joana de Ângeles que a família é a escola de aprendizagem e redenção futura. A família não é apenas o agrupamento doméstico, mas a reunião de espíritos reencarnados, com o programa de evolução espiritual adrede estabelecido. Assim nós vamos ver que a reencarnação é uma oportunidade que nós temos de fazer com que no grupo familiar haja o progresso e a partir do desenvolvimento moral e espiritual daquele grupo, nós estimulemos também o progresso, estimulemos a evolução de todos aqueles com quem nós convivemos. A FEB, Federação Espírita Brasileira, ela lançou uma campanha há alguns anos atrás, mas é uma campanha que permanece até os nossos dias, falando: o melhor é viver em família. Aperte mais este laço, porque é quando nós temos a oportunidade de aprendermos, de evoluirmos, de trocarmos experiências, de superarmos dificuldades do passado e de fazer realmente com que o nosso lar seja para todos nós, a nossa família seja para todos nós a melhor escola. A escola que venha fazer ou estimular o crescimento individual e coletivo de todo o grupo. Que todos tenham muita paz.
queremos, no encerramento da nossa reunião, agradecer a oportunidade de estarmos juntos nesta manhã. Estamos unidos pelo sentimento, estamos unidos pela vibração, estamos sintonizados, nós, aqui na instituição Nosso Lar, como com todos os companheiros distantes e em seus lares, pelo laço do amor. Assim, todos somos atendidos quando estamos nos nossos lares. Recebemos o amparo dos amigos espirituais. Para isso, é necessário que todos que nos acompanham à distância orem, fechem seus olhos e nos acompanhem na prece, porque isso faz a sintonia, isso faz com que haja o auxílio para todos que estão distantes. Senhor Jesus, rogamos, Mestre, o teu amparo. Pedimos, Senhor Jesus, que as nossas preces possam alcançar os hospitais de nossa cidade, a Santa Casa, o Hospital da Unimed, Hospital Central, Pronto-Socorro Municipal, o Sanatório Benedita Fernandes e todos os CAPs derivados daquele hospital. Que os doentes internados nestes ambientes possam ser auxiliados, fortalecidos, amparados. Que os médicos e o corpo de enfermagem recebam também o auxílio, as bênçãos espirituais. Pedimos também pelo Centro de Ressocialização de nossa cidade, pela Fundação Casa, que esses locais que abrigam pessoas que infringiram a lei dos homens e se encontram presas, possam, em seus momentos de lucidez, receberem o amparo, o auxílio, a intuição para a necessidade de mudar o rumo de suas vidas. Pedimos pelas casas assistenciais, em especial pela nossa instituição, que seus dirigentes, funcionários, voluntários, continuem firmes no trabalho que abraçaram, de assistir da criança ao idoso, e que os assistidos recebam o pão material, mas acima de tudo o pão espiritual, que conforta a alma, que os auxilia nos momentos da dificuldade. Lembremos agora da nossa família, dos nossos entes queridos, onde quer que estejam, sejam envolvidos em muita paz, Senhor. Que eles possam receber bênçãos, que ora estamos recebendo nesta prece e nesta reunião. Que possamos compartilhar com eles energias saudáveis, que atenda às suas necessidades, tanto material como espiritual. Pedimos também pelos nossos lares, pelo nosso ambiente doméstico, que possa haver muita paz, que possamos conviver com fraternidade, com tolerância, com compreensão, de forma a fazermos do nosso lar um porto seguro para todos aqueles que ali recorrem.
Pedimos agora, Mestre, em especial, por todos que estão em seus lares, que recebam nesse momento o passe à distância, que recebam o auxílio dos amigos espirituais, a derramar sobre vocês energias benéficas que possam fortificá-los. E por fim, pedimos pelos espíritos desencarnados presentes, espíritos que foram atraídos pela nossa prece, pelas explanações, que abram os seus olhos, que possam despertar para a vida espiritual. Vocês hoje se encontram na vida verdadeira, na dimensão espiritual, despojados do corpo físico, que serviu para vocês apenas de instrumento, para que tivessem uma vida carnal, uma vida material. Abram seus corações, vejam junto de vocês espíritos amigos, espíritos familiares que lhes antecederam na morte física, preocupados pela aflição de alguns, pela intenção de revolta, pela descrença de outros. Abram seus corações. Todos vocês estão sendo amparados neste momento. No entanto, há necessidade que cooperem, há necessidade que sejam receptivos, há necessidade que confiem em Deus. E orem pedindo amparo. Quando isso fizerem, vocês serão envolvidos por amigos da espiritualidade, que os encaminhará a local apropriado do plano espiritual, onde terão o esclarecimento, o remédio que precisam. Tenham confiança em Deus. Recebam de nós que aqui estamos preces e sigam com esses amigos espirituais para locais onde serão atendidos. Levem as nossas preces e vão em paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação. Livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Agradecemos, Senhor Jesus, o teu amparo, a oportunidade de estarmos juntos nesta manhã, e rogamos que a tua paz esteja em nossos corações e nos corações de todas as pessoas que nos acompanham pela internet. E que assim seja.